Fala aí, galera. Beleza com vocês? Bom, a partir dessas próximas semanas, o conteúdo que a gente vai estar distribuindo para vocês, eu trabalharei desta forma, com a aula gravada, tá? Estou fazendo isso também em outras instituições, em outras turmas e, pelo que eu estou vendo, está tendo um bom proveito. Então, gostaria de fazer com vocês também e até gostaria de um feedback também de vocês, né? Falar se está legal, se não está, qualidade de som, qualidade de imagens, enfim. Tudo que vocês puderem acrescentar, tudo para melhorar esse conteúdo para vocês, ok? E vamos que vamos, até a gente passar essa pandemia toda e a gente voltar a ter as nossas aulas presenciais, ok? Bom, como a gente já estava conversando antes de terminar, ou antes de nós sairmos nessas férias forçadas, nós estávamos falando sobre o distúrbio da tireoide. E nós entramos mais especificamente no hipotireoidismo, não é isso? E para falar então de hipotireoidismo, ou para falar de qualquer doença endócrina, como eu já tinha mencionado para vocês, vocês precisam entender, gravar e decorar todo o eixo hipotalâmico, hipofisário, glândula-alvo. Não é isso? Como a gente está falando de tireoide, então a nossa glândula-alvo é a nossa tireoide. Lembrando que o hipotireoidismo ele tem o hipotireoidismo primário, o hipotireoidismo secundário e o hipotireoidismo terciário, que ele não é descrito em cães. Então, a gente deixa ele de lado por enquanto, depois a gente, no momento oportuno, a gente pode voltar a falar sobre ele. Lembrando do eixo hipotalâmico hipofisário, hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, o hormônio tireotrópico, que vai lá na hipófise e vai fazer com que essa hipófise produza o TSH. TSH vai agir num local específico, que é a nossa tireoide. Tireoide tendo a ação do TSH, começa a produzir T3 e T4. Lembrando que a maior quantidade do hormônio produzido é o T4, só que ele precisa ser transformado em T3 para agir dentro das nossas células. Não é isso? Se eu tenho uma grande quantidade de T3 e T4, o que acontece? Feedback negativo, tanto para o hipotálamo quanto para a hipófise, e eu paro com a produção desses hormônios, TRH e TSH. Então, quando eu estou falando em hipotireoidismo primário, o meu problema está aqui, ó, na nossa tireoide. Quando eu estou falando em hipotireoidismo secundário, o meu problema está aqui na hipófise, ok? Então, isso nós já conversamos em aula presencial e é importante vocês estarem relembrando isso daí, ok? Nós explicamos bastante, gastamos bastante tempo para trabalhar isso na lousa com vocês, ok? Então, hipotireoidismo primário, problema na tireoide, desculpa, e hipotireoidismo secundário, problema lá na hipófise. Já tínhamos comentado também os principais sinais clínicos que vão acontecer no nosso paciente. Os mais comuns que vão acontecer são esses aqui, ó. Ganho de peso, dificuldade em perder peso, letargia e alopecia endócrina, ou seja, uma alopecia bilateral simétrica, ok? Então, é aquele animal que ganha peso facilmente, mesmo comendo uma quantidade ideal de comida, de ração. Ele é um animal que não consegue se exercitar, não late, ou corre um pouquinho e já para. E, logicamente, é um animal que tem dificuldade para perder peso, não é isso? Então, esses são os mais comuns que a gente vai achar. Lógico, termofilia, o animal não consegue manter ou não consegue regular a sua própria temperatura, problema de queratinização da pele, e isso acontece também frequentemente. Outros estão aqui também, ó. Alterações dermatológicas recorrentes, então aquele animal que apresenta dermatites constantes, trata e nada resolve, ou resolve depois de um certo tempo, isso volta. E também, em estágios mais avançados, o hipotireoidismo ele vai levar a uma bradicardia, certo? Então, esses são os sinais clínicos mais comuns que vão acometer ou que vão acontecer nos nossos pacientes. Temos os sinais incomuns, que a gente vai comentar isso de uma maneira mais oportuna, não é isso? Que é problemas neurológicos, problemas musculares,
mas que a gente vai comentar isso na hora que falar especificamente dos sinais clínicos. Então, aqui a gente consegue ver, basicamente, as diferenças entre um animal que tem hipotireoidismo ou suspeita de hipotireoidismo e um animal saudável. Não é isso? Um animal extremamente obeso, nota que é um animal que já tem uma feição que ele está cansado. Não é isso? Então, isso é característico, não característico, né? Mas isso você já começa a pensar, a raciocinar que esse animal possa apresentar alguma alteração relacionada com a tireoide. Então, quando a gente fala de sinais dermatológicos do paciente com hipotireoidismo, a gente tem que lembrar disso daqui, ó, alopecia simétrica bilateral. Na maioria das vezes, não pruriginosa, ou seja, ela não coça. Logicamente, se o animal apresenta uma infecção bacteriana secundária, aí sim o animal vai apresentar prurido, não é isso? Mas, se essa alopecia ela é causada simples e apenas pelo hipotireoidismo, o animal não vai apresentar prurido. Aí ela pode ser localizada, simétrica ou assimétrica, e o animal apresenta isso que nós chamamos de cauda de rato. Cauda de rato é isso que vocês estão vendo aqui, ó. A cauda totalmente pelada, totalmente sem pelo. Isso ocorre porque, se eu não tenho T3 e não tenho T4, não tenho formação, não tenho foliculogênese, ou seja, não tenho formação de novos pelos. Na cauda, onde ocorre maior parte de traumas, quando eu falo trauma, do animal abanar o rabo e bater esse rabo num móvel, no sofá e assim por diante, ele fica sem pelo e não cresce mais o pelo nessa região. Não é isso? Então, isso é o que a gente chama de cauda de rato. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Essa alopecia não pruriginosa não é um sinal patognomônico, não é isso? Mas, num animal letárgico, animal obeso, que tem dificuldade em perder peso, que não tem poliúria e não tem polidipsia, que isso a gente já viu numa outra doença endócrina que é comum, não é isso? E isso pode ser extremamente sugestível de um animal com hipotireoidismo, certo? Então, fiquem atentos a isso. Além disso, outros sinais dermatológicos são sinais com relação à queratinização da pele. Não é isso? O animal pode apresentar seborreia, pode apresentar hiperqueratose, hiperpigmentação. Aquele animal que fica ou que apresenta uma otite crônica, e essa otite também é tratada várias e várias vezes e não melhora, ou melhora e depois volta, e assim por diante. E olha aquilo que eu tinha falado, o animal com piodermite pode ter prurido. Essa piodermite ela pode ser secundária, ou seja, ela pegou uma carona aí porque o animal apresenta essa alteração hormonal. Aqui só ilustrando, né, mostrando para vocês o que é uma seborreia, no caso uma seborreia, digamos uma seborreia seca, onde apresenta, abre aspas, é como se o animal tivesse cheio de caspas, né? Então, se vocês olharem, ele tem regiões com várias regiões com alopecias, né? Se vocês observarem na mesa de atendimento, tem um monte de caspas, abre aspas, né? Espalhadas pela mesa. Isso é o que a gente chama de seborreia seca. O animal também pode apresentar seborreia oleosa, olha só. Também ele apresenta regiões alopécicas, só que aqui nessa foto a gente não vai conseguir ver isso, né? Mas todas essas regiões com alopecias, elas estão gordurosas, digamos assim. Elas têm um conteúdo meio gorduroso, meio rançoso. E, logicamente, o animal apresenta um odor bem desagradável, um odor bem característico, aquele odor de cachorro molhado, né? Digamos assim. E notem também, pela condição ou pelo score corporal do animal, é um animal obeso, não é isso? Então, chega um animal com essas alterações dermatológicas, obeso e com histórico clínico sugestivo, fiquem atentos, pesquisem a tireoide deste animal. Aqui, né, na foto, no caso, nessa foto da esquerda, uma hiperpigmentação, regiões alopécicas e hiperpigmentadas, né? Isso daqui também pode ser sugestivo, ou pode, animais com atopias, malacesiose, pode acontecer
e pode desenvolver esses sinais dermatológicos também, não é isso? E aqui é o animal alopécico, né? Bastante região, ou quase todo o corpo do animal, com regiões de alopecia. Então, isso também, dependendo do histórico clínico, é sugestivo de hipotireoidismo. A mesma história aqui, né, na cauda de rato, só que aqui a gente não consegue evidenciar muito bem, igual estava naquela outra foto. Só que aqui o pelo já extremamente rarefeito, aqui também, né, ó, já faltando bastante pelinho. Só que também outras doenças dermatológicas, malacesiose, que é um fungo, também pode causar isso, né? Tudo vai depender do histórico clínico que o seu paciente apresenta. E ele também pode apresentar sinais neuromusculares. Mas por que sinais neuromusculares? Sinais relacionados a alterações nos axônios causado por uma desmielinização. Lembrem que todos os nossos neurônios eles são mielinizados para aumentar a velocidade do potencial de ação, aumentar a transmissão desse potencial de ação. Não é isso? Como está faltando T3 e T4, o hormônio que participa do metabolismo de lipídios, metabolismo de gordura, tudo isso, ó, esses mucopolissacarídeos, digamos, essas gorduras começam a se acumular em volta desse neurônio, causando isso, né? Causando essa desmielinização, que vai causar ataxias, alterações relacionadas ao sistema nervoso, né? Andar em círculos. E também esse acúmulo de gordura, né? Essa hiperlipidemia, pode causar uma arteriosclerose. O que é uma arteriosclerose? É quando ocorre um acúmulo dessa placa de gordura nas artérias, diminuindo, né, no caso, o fluxo sanguíneo, né, no caso. E isso pode acontecer em qualquer leito vascular e quando ocorre lá no sistema nervoso, pode levar a quadros de convulsão, né? Então, tudo isso pode acontecer no nosso paciente com hipotireoidismo. Então, tá aqui, né, alguns sinais neuromusculares e alguns sinais relacionados ao sistema nervoso, não é isso? Sinais relacionados ao sistema vestibular. Nós ainda não tivemos sistema nervoso, mas na hora que tivermos, nós vamos abordar o que seriam esses sintomas vestibulares, mas é relacionado ao equilíbrio, né? E aí o animal apresenta inclinação de cabeça, a paralisia desse nervo facial. O nervo facial, ele controla toda a parte de músculos faciais, digamos assim. Então, o animal pode apresentar lábio caído, apresenta-se aloreia, e algumas alterações que a gente vai conversar lá no sistema nervoso. Não é isso? Além de também levar a atrofia muscular, e essa atrofia causa, logicamente, uma fraqueza no nosso paciente, certo? Então, alguns sinais neuromusculares. Não são comuns isso acontecer, mas pode acontecer também. Quando nós estamos falando de hormônios que participam do nosso metabolismo basal, a ausência deles vai fazer com que os nossos pacientes, os nossos animais, tenham deficiência em qualquer sistema orgânico. E um deles é o sinal reprodutivo, não é isso? Com relação à parte masculina, não tem muito efeito, mas quando a gente fala em feminino, olha só, se o meu metabolismo não está funcionando corretamente, logicamente, meu corpo ou o corpo do paciente não vai dispor de energia para a ovulação, para entrar no cio. Então, quer dizer que o animal com hipotireoidismo, ele pode apresentar anestro persistente, né? Ou ele não entra no cio, ou esse cio é muito silencioso, o proprietário às vezes nem percebe. Então, chega um animal obeso, não come muito, tem dificuldade de emagrecer, aquele animal preguiçoso. O proprietário vai falar também, acho que ela faz muito tempo que ela não entra no cio. Pronto, ó, são sinais ou são históricos que corroboram, que faz você pensar com o hipotireoidismo. E quando nós falamos de alterações laboratoriais, não é isso? Lembra que T3 e T4 participam de metabolismo de gordura. Como eu não tenho T3 e T4, eu vou ter excesso dessas gorduras circulantes. Então, o nosso paciente vai apresentar excesso de colesterol, hipercolesterolemia e excesso de triglicérides, ou seja, uma hipertrigliceridemia
hipertrigliceridemia, né, no caso. Então, chega um animal com histórico sugestivo, clinicamente sugestivo, laboratorialmente ele tem excesso das gorduras circulantes, provavelmente você precisará fazer testes hormonais a fim de chegar num possível diagnóstico do hipotireoidismo. Logicamente, os outros exames, por exemplo, exames hematológicos, eles não apresentam alterações significativas, né? Ou as alterações que eles apresentam não são alterações que fazem você pensar num hipotireoidismo, com exceção do animal apresentar uma anemia normocítica normocrônica. Então, todo paciente com hipotireoidismo, ele vai apresentar uma anemia normocítica normocrônica. E quando nós falamos do hipotireoidismo congênito, nós estamos falando de cretinismo. Então, cretinismo é o hipotireoidismo congênito. Notem esses dois animais, eles são animais, ou melhor, são irmãos, né, da mesma ninhada. Só que ele é bem pequenininho, ele não teve o desenvolvimento quando comparado ao seu irmãozinho, que era normal, né, no caso. Então, quando a gente fala em cretinismo, o animal ele mantém a pelagem de filhote, mantém a dentição de filhote, só que não é um filhotinho, digamos assim, né? Ele tem membros e tronco totalmente disformes ou totalmente dispareados, digamos assim. Não é um filhotinho simplesmente. É um animal que apresenta deficiência no crescimento, ele apresenta deficiência também com relação ao desenvolvimento neuronal. Então, aquele animal que tem, abre aspas, um certo retardamento a nível mental também. Então, tá aqui, né, ó, os fatores mais importantes. Como a gente está falando de hipotireoidismo congênito, né, lembrem-se disso. É o cretinismo, ele tem o crescimento retardado, desenvolvimento mental deficiente. Tá? Então, tá aqui, ó, tamanho desproporcional ao corpo, cabeça grande, tronco amplo, quadrado, membros curtos e, logicamente, não é um filhotinho normal. Ele não brinca, ele não tem aquela vitalidade que todos os outros filhotinhos apresentam. Logicamente, isso é mais fácil visualizar quando eu tenho os irmãos junto com ele. Se é um animal único, sozinho, a gente perde esse ponto de referência, né? Mas, logicamente, os sinais clínicos eles vão surgindo. Então tá aqui, ó, outros sinais clínicos, a persistência de pelagem, pode apresentar alopecia, pode apresentar inapetência e a dentição decídua ela ainda permanece, né? Aquela dentição de leite ainda continua. Um diagnóstico diferencial é o nanismo hipofisário, que é a deficiência de hormônio de crescimento. Só que em um outro momento a gente fala sobre essa parte de hormônio de crescimento. Bom, chegando agora na parte de diagnóstico, o diagnóstico é baseado, logicamente, na sua anamnese com relação ao sinal clínico ou ao histórico, digamos, compatível. Esse histórico nós já conversamos em sala de aula e conversamos agora há pouco também, então é importante vocês relembrarem isso. Os sinais clínicos compatíveis, que a gente já conversou, que a gente conversou hoje, no caso, né? Então, sinais clínicos compatíveis e, logicamente, fazer avaliação hormonal da nossa tireoide, ou seja, os testes de função tireoideana. Se eu dosar os hormônios, a gente vai conseguir chegar num diagnóstico definitivo, não é isso? E pelo que eu já sei, pelo que já estamos conversando, vocês já devem pensar quais hormônios nós podemos dosar. Essa parte de dosagem hormonal, a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo slide ou nos próximos slides, mas também temos como avaliação diagnóstica, olha só, lembra da nossa anemia normocítica normocrômica? 30% dos animais vão apresentar esse tipo de anemia normocítica normocrômica. Se vocês lembrarem lá da patologia clínica, esse tipo de anemia é causado por uma depressão na produção. É isso, como eu não tenho T3 e não tenho T4, meu metabolismo basal é diminuído, eu não tenho produção celular, incluindo aquelas células que são produzidas lá na medula óssea. Quando a gente fala, olha só, do excesso de gordura,
75% dos nossos pacientes vão apresentar excesso de colesterol e excesso de triglicérides, não é isso? Então, sempre lembrem-se disso. Excesso de gordura circulante, anemia normocítica normocrômica, sinal clínico compatível, histórico compatível, pensem no hipotireoidismo. E aqui, quando eu falo em avaliação hormonal, então, que é o nosso diagnóstico definitivo, lógico, nós estamos falando em dosar hormônio T3 e dosar hormônio T4. Lembra que a maior quantidade de hormônio produzida é o T4. Então, se meu proprietário não tem dinheiro para fazer todos os testes que eu desejo, eu vou dar preferência em dosar esse hormônio chamado de T4, ok? Então, lembra-se que os hormônios produzidos é T3 e T4. O que é produzido em maior quantidade é o T4. Então, 80% dos hormônios tireoidianos, no caso, é o T4. Posso também dosar TSH e posso também estimular o meu paciente com TSH ou estimular o meu paciente com TRH. Logicamente, a estimulação com TRH é para aqueles casos de hipotireoidismo terciário que não tem descrição na medicina veterinária. Posso estimular com TSH? Posso. Logicamente, é um teste que se torna um pouco mais caro. Então, a partir das dosagens hormonais anteriores, a gente já consegue fechar o nosso diagnóstico tranquilamente, igual a gente vai ver no próximo slide. Então, nesse slide, a gente consegue visualizar quais hormônios ideais para a gente dosar no animal com hipotireoidismo. Eu vou dosar TSH, vou dosar o T3, vou dosar o T4, que a gente chama de T4 total, e um T4 que a gente chama de T4 livre. Qual que é a diferença entre T4 total e T4 livre? O T4 ele precisa de proteína no sangue para ser transportado, né? No caso, T4 total, ele está ligado a proteínas plasmáticas, então a gente perde um pouco a acurácia na sua dosagem. O ideal, se eu não puder dosar todos, é dosar o T4 livre. Esse é o nosso painel completo, não é isso? Desde que o proprietário consiga ou tenha possibilidades financeiras para estar pagando todos esses exames. Não são exames caros, ok, pessoal? Em torno de R$200, R$250, consegue-se fazer a avaliação tireoidiana completa, que é esse painel que a gente está conversando. Dosar TSH, dosar T3 e dosar o T4 total e o T4 livre, certo? Isso é o perfeito, isso é o ideal. Ah, o proprietário não tem condições de arcar com todos esses exames, porque eu já tenho que fazer hemograma, tenho que fazer avaliação de gorduras, tenho que avaliar parte renal, parte hepática, o que eu faria? Então, T3 e T4 livre. Ah, não posso dosar T3 também, porque o proprietário não tem condições financeiras. Ok, vamos dosar apenas o nosso T4 livre, ok? Num perfil ou num momento ideal, a gente faz esse painel completo. E aí nós podemos classificar os nossos pacientes em subclínicos e clínico, estágio 1, 2, 3 e 4. Olha só, o que está escrito aqui? TSH, T4 total ou T4 livre, né? Que aqui está é fração de T4, significa T4 livre, e o nosso T3, certo? Então, aquele perfil, ou aquele painel completo que a gente acabou de falar no nosso último slide. Notem que nesse estágio 1, está tudo normal, ó. TSH normal, T4 normal, T3 normal. Mas espera aí, se ele tem os nossos hormônios tireoidianos e o TSH tudo normal, ele já é um animal com hipotireoidismo quando? Quando a história clínica é condizente com o hipotireoidismo. Então, você pega aquele animal obeso, pega aquele animal com excesso de gorduras circulantes, pega aquele animal perfeitinho, né, que é a cara do hipotireoidismo. Você dosa TSH, T4 total ou T4 livre, o T3, e dá tudo normal.
Nossa, mas espera aí, se está tudo normal, então ele não tem hipotireoidismo? Sim, ele já é classificado como um subclínico estágio 1. Eu vou precisar tratar? Vou. Na próxima aula a gente vai falar disso. Bom, quando eu pego um subclínico estágio 2, olha só o que eu já encontro aqui. TSH já está aumentado de concentração. T3 e T4 estão normais, só que essa quantidade de T3 e essa quantidade de T4 já não é mais suficiente para fazer o seu papel. Então, consequentemente, minha hipófise aumenta a secreção de SH para aumentar a produção de T3 e T4, certo? Quando a gente já entra, então quer dizer que o estágio, essa classificação subclínica, é aquele animal que tem a clínica condizente com isso, só que, lógico, eu posso ter um animal extremamente obeso, com excesso de gordura, e não apresentar hipotireoidismo, não é isso? Quando a gente fala do estágio clínico, olha só, na classificação clínica, o estágio 3, o que o meu paciente apresenta? TSH aumentado, olha só, T4 diminuído e T3 normal. Lembra que eu falei para vocês? Se o meu proprietário tem dinheiro apenas para fazer um único exame, qual que eu vou escolher? T4. A maior porcentagem dos hormônios tireoidianos produzidos é o T4. Então, olha só, vamos pensar que nesse caso aqui do estágio 3, você vai dosar apenas T3. E aí você pega e vê isso daqui, ó, T3 normal. Ah, então o animal não tem hipotireoidismo. Não, peraí. Se você tivesse dosado só o T4, você já veria que o T4 estava diminuído, ok? E no estágio 4, TSH aumentado e aí os hormônios tireoidianos todos diminuídos, ok? Isso é importante para nós classificarmos, porque o tratamento ele vai ser diferente para essas diferentes classificações, ok? Então, gravem esse eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, relembrem aquilo que nós conversamos na nossa última aula presencial e aproveitem este material que eu estou disponibilizando para vocês. Ouçam várias vezes, pausadamente, vão fazendo anotações e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês também. Beleza, galera? Nos vemos na nossa próxima aula.